Olá, bom dia. Vemos que mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. O que caiu hoje, já? Hoje caiu o livro do profeta Oséias, capítulo 9, que fala da deportação de Israel. No capítulo anterior aqui, o 8 fala dos castigos, né? E no 9 que vai falar da deportação de Israel. Todos nós conhecemos, lemos a Bíblia, sempre ouvimos alguém falar de Deus, e sabemos que Deus, ele antigamente seu povo, ele ficou por 430 anos ali servindo o Egito, trabalhando para um povo pagão, um povo que os escravizava, né? A troca de alimento e de um teto para se morar. O povo israelita, eles eram escravos, eles trabalhavam dia e noite sem cessar, somente em troca dos seus alimentos e em troca de uma moradia. E assim foi por 430 anos. E eles cansados dessa vida, desse sofrimento de escravidão, eles vão clamar a Deus, vão lembrar de Deus e começam a clamar a Deus, que estão cansados de sofrer com aquela escravidão. Então todo mundo conhece a história, né? Que Deus vai enviar lá, vai separar Moisés, e Moisés vai lá e fala com o faraó e joga aquelas pragas lá, até que o faraó liberta o povo de Israel para a promessa que Deus tinha feito para eles, que colocaria eles numa terra que emana leite e mel. Deus faz uma promessa: os tirarei da terra do Egito e te levarei para uma terra que emana leite e mel. Esse era o povo que estava sendo escravo, a qual clamou a Deus, Deus ouvindo, e envia Moisés para fazer, Canaã, né? para fazer essa libertação deles, com a promessa da terra de Canaã, uma terra preparada por Deus para este povo, ao qual que ia passar pelo deserto, mas depois chegaria até esse lugar. A Bíblia diz que Moisés liberta eles lá, conversa com o faraó, acontece as pragas, eles são libertos. Eles passam, chegam até a terra, não todos, né? A geração que foi chamada não chega a geração seguinte, por causa que eles eram murmuradores, e a Bíblia fala que muitos pereceram no caminho, chegando poucas pessoas da geração anterior. E a Bíblia diz que eles estão lá nessa terra, só que quando eles chegam lá, a Bíblia diz que eles começam a esquecer da lei de Deus, esquece de que Deus levou eles até lá, e começam ali a cultuar outros deuses, começam a fazer cultos pagãos, oferecer coisas a imagens, deuses daquela região circunvizinha ali, se prostituindo com elas. Então Deus ele fica irado com isso, e uma dessas razões ele mandou Oséias ir até esses homens para anunciar a ira de Deus, para anunciar ali o castigo de Deus a eles, dizendo que eles, por terem faltado com o Senhor, não tendo respeitado as suas leis, se esquecendo, que eles serão deportados. Deportados para onde, irmãos? Voltariam para o Egito, de onde eles eram escravos. Eles serão deportados de Israel, ali da terra que Deus tinha dado para eles, por falta de obediência, por falta de respeito ao Senhor. Então Deus ia deportá-los novamente para onde eles já estavam naquela época que eles sofriam. Ou seja, assim, Deus ele estava castigando eles porque eles não eram agradecidos, não eram gratos a Deus por estar numa pátria ao qual Deus tinha dado a eles. E então eles não queriam se submeter a Deus, que Deus ele só trazia bênção, protegia, alimentava eles, fazia tudo possível para agradar o seu povo, para cuidar do seu povo, mas eles mesmo assim desrespeitaram, fazendo cultos a outros deuses, acendendo então a ira de Deus. Então Deus vai deportar eles de volta para o Egito, para eles serem novamente ali perseguidos, escravizados, e a terra deles ficaria abandonada. A terra fica assim, Deus permite que haja uma destruição, é claro, de todo o território ali, e depois eles são deportados como escravos novamente para uma outra terra, a qual eles vão ter que trabalhar, vão ficar submetidos à lei de homens e pessoas, porque desagradaram o Senhor, o Deus que os libertou. E isso, irmãos, nos chama muita atenção, porque acontece muitas das vezes. As pessoas estão aí em situações que necessitam da ajuda de Deus, que estão assim no seu limite, eles clamam a Deus, pedem um auxílio, seja numa enfermidade, e Deus vai lá, cura aquele câncer, cura aquela coisa que não tem jeito nenhum. Deus faz um grande milagre, e quando a pessoa recebe essa cura, com o passar do tempo, ela esquece que ela esteve a ponto da beira da morte e que Deus livrou ela começa a voltar a fazer aquilo que ela já fazia, começa a fazer aquilo que ela continua fazendo, aquilo que ela fazia antes de estar doente, antes de ter sofrido com aquela enfermidade, esquecendo de respeitar e de seguir as leis de Deus. Deus, irmãos, ele nos liberta para que nós vamos a segui-lo num caminho que vai trazer paz e segurança para nossas vidas, que vai trazer tranquilidade. E muitas das vezes, quando nós queremos nos aventurar nos trilhos por aí, trilhando um lugar que não é para nós, vamos nos dar mal, porque vamos fazer coisa que não agrada a Deus. Porque só tem um caminho, e Deus já ensinou esse caminho através da sua lei,
através dos mandamentos, através de tudo que está escrito aqui, em respeito às pessoas que querem acompanhar, que querem estar debaixo da sua proteção, da sua guarda ali. E acontece muito com a gente, irmãos. A gente está tudo acabado, aí Deus resolve um problema que a gente tinha, e a gente passa uns 2, 3, 4, 5 meses agradecido, fiel, firme ali. Daqui a pouco começa já a olhar para o lado e começa a fazer tudo o que estava fazendo antigamente, mas agora tem saúde, está tudo tranquilo, não tem mais medo, nada, agora estou bem, né? Mas Deus, ele tem uma forma de fazer a pessoa voltar. Às vezes você fala assim, mas não foi curado, aquela foi pessoa, não foi curada, agora voltou a ter de novo. Por que voltou a surgir? Porque esqueceu, não foi grato, não continuou aquilo que Deus iniciou na vida dela. Não teve um aprendizado, né? Não aprendeu, não teve assim não foi esclarecidamente dela que ela deveria permanecer naquele caminho. O caminho a pessoa queria só o livramento, né? Só o livramento. Ela não quis se dedicar. Só uma vitória, uma bênção ali, momentânea, né? Mas não queria. É igual a palavra fala lá, que Jesus estava caminhando lá por Israel, da cidade, e vem 10 leprosos ali. Os 10 leprosos vêm ali de longe, que não podia chegar perto das pessoas. De longe eles gritam, Senhor, cura-nos, né? Aí Jesus fala assim, pode voltar lá, se apresentar ao sacerdote, mostra para eles lá. E Deus só fala isso para eles, eles vão voltando. Quando eles estão voltando, eles estão sendo purificados, a pele deles vão voltando ao seu estado normal, né, puro. E um deles, que é samaritano, ele percebe que está ali sumindo aquela lepra, ele volta correndo e se joga nos pés de Jesus ali. Agora podemos se aproximar porque estava limpo. Ele se joga nos pés de Jesus e agradece, Senhor, obrigado pela cura, obrigado por esse milagre. Mas a Bíblia diz que só um volta, o restante, sendo purificado, não volta para ser grato a Deus, continua indo. Quem sabe se eles foram mesmo se apresentar ao sacerdote, ou se eles não foram seguir as suas vidas sem mostrar aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Porque quando ele chegasse diante do sacerdote, o sacerdote saberia que alguém os curou, porque não se cura sozinho, que eles saberiam que o Messias havia curado eles. Será que eles foram realmente se apresentar ao sacerdote para que todos sabessem que o Messias o havia curado? Mas o samaritano, ele volta e se joga aos pés de Jesus, agradecendo pela cura, reconhecendo que foi curado porque a palavra de Deus alcançou eles. Ele falou, vai e se apresenta ao sacerdote. Ou seja, ele falou, vai e seja curado. Ele falou, só se apresenta ao sacerdote, porque chegando lá vocês já vão estar curados. O caminho que vocês vão trilhar até o sacerdote vai ser o período que vocês vão ser purificados. E ele voltou para agradecer. E muitas vezes acontece com muitas pessoas isso, irmãos. Recebe uma grande vitória de Deus, passa por alguns momentos ali, poucas pessoas permanecem agradecidas, outras só são agradecidas no momento que recebeu a vitória. É isso que Deus está falando aqui. Quando a gente não é agradecido, irmãos, quando a gente esquece que nós estamos ali debaixo da proteção de Deus, queremos nos aventurar, porque nós estamos seguros, estamos tranquilos, estamos em paz, não tem nada acontecendo, queremos nos aventurar, então saímos fora dos trilhos. Deus tem que nos chamar a atenção. E aqui o povo foi deportado pela ingratidão deles, né? Pela ingratidão de não seguir o que Deus tinha colocado para eles como leis e estatutos, para que eles viessem a ser o povo de Deus. Não quiseram e foram deportados de volta para o Egito, perderam a sua bênção na sua mão, foi retirada da mão deles a bênção, porque não quiseram obedecer a Deus. Exatamente, né? Engraçado dizer a história que a gente está falando sobre a dúvida daquele que não crê nas obras de Deus, né, meus irmãos? Então, assim, teve a rainha de Sabá, né, que estava falando sobre a dúvida dela a respeito, né, que foi esse tema. A felicidade do perdão, depois veio também nessa semana. E veio Jeremias 26, conflito entre Jeremias e as autoridades religiosas naquela época, porque ninguém queria dar o crédito a um profeta. As autoridades que eram, né, naquela época, os bispos da época, todos eles queriam, pelo orgulho, né, pelo poder, pela hierarquia da religião, eles não queriam dar o crédito a um profeta comum, profeta de Deus. Mas aqui está falando da dúvida, né? Da dúvida, do orgulho, do ego, né? Do poder. Fala sobre as pessoas que têm essa dúvida em relação às obras de Deus. As pessoas que Deus levanta, independente de quem são, né? E aí hoje caiu os castigos, né? Então Deus castiga aqueles que duvidam, aqueles que por ego, por orgulho, por maldade, eles não seguem Deus, que ele já está falando, né? Das pessoas que recebem um milagre de Deus, uma cura, e depois não seguem nem agradecem, né? Alguns agradecem, mas depois de um tempo já não estão seguindo mais os padrões divinos, né? Então, assim, quando nós falamos em padrão divino, a gente não quer que você vire um bispo, uma madre, um padre, um pastor, né, Jair? Não quer que você fique ali um beato, mas assim, Deus sonda o coração. Então, se você recebeu
uma dádiva, Deus se alegrou com você, né? Então você tem que passar essas dádivas para frente. Então você vai ser um instrumento de exemplo para Deus. Deus faz um milagre para dar exemplo àquele povo que está em volta de você. E se você pega com o tempo e vive normal e tudo que chega até você, as pessoas com o mesmo problema, e você não ajuda nem se esforça em dar uma opinião e dar um depoimento em nome de Deus, para a glória de Deus, como você é um exemplo, né? Deus não vai te tirar, ele vai voltar aquela doença em você. Por quê? Porque o que ele esperava de você, você não fez nada pelo seu próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, se Deus te ama e te deu um milagre, então é para você repassar aquilo em nome de Deus, falando o nome dele, para as pessoas, dando força para as pessoas, né, que chegam até você. Não precisa nem você ir ao hospital procurar saber, nem nada, vai chegar até você, porque Deus vai fazer pessoas virem até você, para você ajudar a cura de outras pessoas, você ser aí um vaso dele aqui na terra, né? Para que ele faça a obra em você, né? Através de você. Mas muitas pessoas não querem saber, né? Ele simplesmente recebeu, tive o livramento, olha, Deus fez joia comigo, só isso. E nem repassa, nossa, curei, não fala nem em nome de Deus, curei. Tô curado, né? Falando assim, tô curado, vida nova, vamos lá, vamos continuar nossa vida como era. Não teve aquela mudança, não teve esforço, não teve humildade e não teve a gratidão a Deus, que é o mais importante, porque você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então a glória é sempre dele, nós temos que glorificar, porque o milagre é dele, não é de ninguém mais. Deus é que faz todas as obras aqui em nós, né? Só de eu estar falando aqui com o Jair, a gente está vendo vocês, está gravando, já é um milagre de Deus, então a gente tem que dar glória a ele, porque ele é sensacional, maravilhoso. Deus é único, gente, né? Então, quando ele quer ouvir de você, né, aquilo da tua boca, do seu coração, o sentimento de gratidão, né, por ele, pela obra que ele fez, e fazer uma pequena obra para ele, falar em nome de Deus para as pessoas, para ter fé, para ter coragem, para rezar, para orar, para mudar pensamentos, para virar uma pessoa mais positiva, acreditar, porque a fé é a crença de que vai acontecer sem você não vê, mas você sente. Então a fé é isso, é entrega. Tipo assim, tá nas suas mãos, Pai. Faça o que o Senhor quiser, tá aqui, ó. O meu problema tá aqui nas suas mãos e eu vou descansar. Eu não vou me escabelar, eu não vou gritar, não vou chorar, não vou me desesperar, porque está nas mãos de Deus. Se Ele deu a vida para mim, para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para sua família, Ele pode realmente tirar, ou Ele pode realmente abençoar com a cura, abençoar com a vitória, né? Abençoar com aquilo que é bom. Então não duvide da obra de Deus, gente, não duvide, porque Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode ressuscitar uma pessoa que está morta aí 3, 4 dias. Deus pode ressuscitar, se Ele quiser, né? Teve vários casos de crianças ser enganadas, o médico falou que está morta, faz 15, 20 minutos está morta, daqui a pouco passa uma hora, a criança ressuscita. Por obra do quê? De uma fé de uma pessoa que foi orar por ela. Nem é da mãe, porque a mãe, no desespero, esquece da fé, esquece do poder de Deus, né? São pessoas que duvidam da fé, duvidam de Deus, que não tem fé suficiente, né, para ressuscitar seu filho ali, porque ela pode, porque Deus pode dar essa bênção da cura, da ressurreição para essa mãe, né, para essa pessoa. Então tudo Deus pode, mas você tem que estar com seu coração purificado, perdoado todas as pessoas, amando a todas as pessoas como ama a si mesmo, né? E em primeiro lugar amar a Deus, porque Ele pode todas as coisas. Amém? É isso aí, amém. Que vocês tenham um final de semana mais que abençoado na graça e na glória do Senhor. Tenham todos um ótimo final de semana e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Até segunda, se Deus quiser.